Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. Todo domingo tem uma entrevista nova às 18 horas e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Sandra Chagas. É um prazer ter você aqui, doutora. Prazer é meu e eu tenho que te agradecer pelo convite, me sinto honrada e eu já joguei vôlei alguma vez na minha vida, mas não era muito boa. Acho que eu prefiro a medicina integrativa mesmo. Que bom. Para Mas muito começar, obrigada. ó, uma lembrancinha. Muito obrigada. Abre que daí eu vou te botar água para você. Então eu acho que é uma caneca, né? É uma canequinha. Adoro chás. Ah, chá, nossa. Olha, vira o lado. Os chás são remédios vira também, o lado né? para você ver a sua fotinha. Ai, tem minha foto, ai, que legal. Doutora, quais são as causas das doenças cardiovasculares? Várias, né? E o diabetes está extremamente ligado a isso. Eu poderia dizer, eu vou te dar algumas de hipertensão que já remete à doença cardiovascular. Hipotireoidismo, porque quem tem hipotireoidismo secreta mucina, que já, né, é um empecilho para o sangue circular. Ácido úrico elevado tem muito a ver com mitocôndria. As mitocondriopatias são a causa de várias doenças, se não todas, né? Os metais no corpo. Enxaguantes bucais, e eu como dentista tenho propriedade para falar isso, porque o enxaguante bucal ele mata bactérias que produzem nitrato, que lá no estômago produzem nitrito, e esse nitrito vai produzir óxido nítrico. E esse óxido nítrico faz vasodilatação. Isso é causa de pressão alta, por incrível que pareça. Resistência insulínica. Então, essas causas vão dar hipertensão. O sangue viscoso de um diabético, por exemplo, causa lesão no endotélio. E aí o colesterol vai lá, que falam que é ruim, mas não é ruim o colesterol, ele vai lá para consertar esse endotélio, só que ele se oxida nesse processo. Uma pessoa que já está inflamada, oxidada, vai ter um colesterol oxidado. Esse colesterol atrai macrófagos que vão lá comer o agente agressor, mas nessa defesa do corpo humano há uma inflamação. E ocasiona células espumosas, que é igual sabão em pó. Elas incham e aí entopem a artéria. Então, essa história do colesterol, que é ruim, na realidade, não, né? Tudo é bom ou ruim no corpo humano. O ácido úrico elevado é ruim. Ele, em níveis adequados, é protetor. O cortisol é a mesma coisa. Então, tudo no nosso organismo tem que estar em equilíbrio. E é isso que as pessoas não estão conseguindo mais. Com tantos agentes agressores, o corpo está desequilibrado. Perfeito. Poderia explicar para quem nos assiste sobre os remédios para infarto que acabam ativando o processo de infarto? Ah, eu adoro falar disso. Quer dizer, eu adoro falar mal, né? Claro que tem situações que a pessoa deve tomar as estatinas. Mas aí é quando tem um colesterol incontrolável. Isso é familiar, tá? Mas isso é a grande minoria. O que acontece com as estatinas? Rosuvastatina, toda a família, elas impedem, né, elas inibem uma enzima que chama HMG-CoA redutase. Essa enzima produz colesterol. Só que essa enzima é a mesma que fabrica a coenzima Q10. Quais são os órgãos que mais precisam de energia? O coração e o músculo esquelético. Você é atleta, você sabe disso, né? Que o músculo, né, e o coração não para de trabalhar. Então, você está inibindo o colesterol, que nem se sabe se está oxidado, porque o colesterol não é ruim, a não ser que esteja oxidado. E nesse processo, acaba inibindo a coenzima Q10. Né? E o coração fica sem ATP. Além de tudo, e depleta níveis de B12. A vitamina B12 é importantíssima para o sistema nervoso central. E da K2. A K2 produz uma proteína que chama protein GLA, ou proteína GLA. Essa proteína, ela impede a mineralização das artérias. Todo mundo, quem conhece a vitamina K2, sempre fala, é bom porque ela não deixa acumular cálcio nas artérias, na aorta, na vista, pode ocasionar catarata, nos órgãos moles, nos tecidos moles. Mas ela também impede essa mineralização. Então, veja bem a contrariedade, né? Um remédio que é para evitar um infarto, um problema cardíaco, ocasiona esse problema. Então, no mínimo, essa estatina deveria vir acompanhada de coenzima Q10, de K2 e de B12. Pelo menos para equilibrar. Exatamente.
Qual o perigo das pessoas que têm mini infarto, mas não sentem seus efeitos? Então, é como a pressão arterial alta. Ela é uma doença silenciosa. E todas as inflamações subclínicas crônicas, que é a grande maioria de causa de doenças, que a medicina convencional não consegue tratar, ela é maravilhosa em doenças agudas, né? Por exemplo, um infarto, um trauma, ela é muito boa. Essas doenças crônicas, hipotireoidismo, diabetes, hipertensão, ela não consegue tratar. E o que acontece? Muitos exames não são pedidos. E os microinfartos causam lesões no endotélio. Só que a pessoa não sente. E quando vem um para arrasar, né? Mas já está tudo lesionado e oxidado no corpo da pessoa. Perfeito. Qual a relação entre hipertireoidismo e prisão de ventre? Na realidade, é o hipotireoidismo, que diminui os movimentos peristálticos. Tá? Então, o hiper é tudo ao contrário. O hipo é tudo devagar, metabolismo devagar, bradicardia, pele seca. O hiper é tudo rápido, taquicardia, emagrecimento. Então, e pode até ocasionar uma diarreia, o hiper, né? Porque é tudo rápido. O hipo, sim, que ele diminui os movimentos peristálticos e é causa também de prisão de ventre. Perfeito. Quais os melhores suplementos indicados para a tireoide? Então, quero salientar O que você fala do iodo para tireoide? A tireoide não funciona sem iodo. Ele precisa até ser oxidado na tireoide, né? Mas aí a gente tem que entrar um pouquinho, porque existe o Lugol, né? Tem uma linha que é a favor do Lugol, outra linha acha o Lugol muito forte. Eu gosto do Lugol porque ele tem iodeto e tem iodo. E todos os tecidos praticamente do corpo humano, alguns usam iodeto, outros iodo. A mama, por exemplo, 3/5 usa iodo, 2/5 usa iodeto, né? Então, ele não, o órgão que menos usa o iodo é a tireoide. 3% só do iodo. Então, não tem que ter medo disso. Agora, tem uma ressalva. Quem tem tireoidite de Hashimoto, aí não pode usar o Lugol. Então, tem que abaixar os anticorpos para depois vir com o Lugol. E a tireoidite de Hashimoto, o que é? Já vem do intestino, é doença autoimune. E aí, os anticorpos estão atacando a tireoide, ela não produz os hormônios. Tem médicos profissionais aí que tratam essa tireoidite de Hashimoto com um T4. Dão um hormônio sintético, T4, mas não está tirando o anticorpo, não está tirando a causa. E mais, o T4, se não converte em T3, de nada adianta, porque o hormônio ativo é o T3, não o T4. Tem gente tomando T4 e continua com os mesmos sintomas do hipotireoidismo. É incrível. Você pode abordar o tema sobre a limpeza de intestino e a desparasitação? De quanto em quanto tempo ela pode ser realizada? Os nossos avós faziam uma vez em cada estação do ano, né? Eu lembro, eu lembro que minha mãe dava um remédio, todo ano, no começo de ano, dava um remédio. Acho que devia ser isso. Tinha licor de Cacau Xavier, tinha um monte de coisa, né? E agora acham que não existe mais parasita. Inacreditavelmente, tem gente que ainda pensa isso. Mas eles estão em toda parte. Agora existe mais. E quem come fora tem mais ainda. Não é o pobre que tem. O rico também tem, porque vive comendo fora. Nem o ozônio consegue tirar os parasitas. E são agentes agressores. Então, o intestino que está hiperpermeável, que já perdeu a barreira, que os enterócitos estão todos abertos, vai entrar vírus, bactéria, fungo, e todos são parasitas, não é só verme. É tudo que te parasita. E fora os metais e tudo isso, daí cai na corrente sanguínea. E os parasitas não estão só no intestino, eles perfuram tecidos, perfuram órgãos, vão parar no pâncreas, no cérebro, né, no coração, nas adrenais, em tudo que é lugar, né? Então, você faz um exame de fezes, ele não é sensível, você tem que repetir 33 vezes para dar um positivo. E mesmo assim, o parasita que está no cérebro não vai sair nas fezes, né? Então, é muito enganoso isso. Eu acho que todos deveriam fazer, porque todo mundo tem. Não existe quem não tem. Uns mais, outros menos, mas todos têm. E quais doenças os parasitas causam? Pode falar todas? Pode. A minha resposta são praticamente todas. Enxaquecas. Por exemplo, diabetes, né? Tem o eritema pancreático, que pode se localizar lá nas células de Langerhans, células
beta que produzem insulina, se ele ficar lá, não consegue produzir insulina. E pode dar um diabetes tipo 1. O toxoplasma, que fica no cérebro. Meu irmão tá com isso. Então, É. esquizofrenia, bipolaridade, fizeram um estudo com todos os participantes eram esquizofrênicos. 90% tinha toxoplasma. Olha. Até falta de energia, porque se ele ficar na adrenal, a adrenal produz cortisol. Então, sem cortisol, a pessoa não tem energia. Timo, ele pode ficar no timo. Timo é produtor dos linfócitos T, super importante para a nossa imunidade. Então, eles podem realmente depredar a saúde das pessoas. Perfeito. Hoje sabemos que os parasitas não estão somente no intestino. Como temos a certeza de que fungos nas unhas pode ser motivo, pode ser eles? Sim, porque o fungo é um parasita. Né? Tá. Fungo, vírus, bactérias, vermes. E se está na unha, está dentro de você. É a mesma coisa da pessoa ter um melasma, ter uma rosácea, uma dermatite. Não está só na pele, veio de dentro. Então, por isso que nós somos a favor das limpezas, né, internas, do processo de desinflamação, porque tudo reflete na pele, no cabelo, na unha. Então, tratando de dentro para fora, aí a pessoa vai ver o resultado. Perfeito. Quais são os parasitas mais comuns encontrados na população brasileira? Saiu um estudo que 65% das pessoas têm o Ascaris lumbricoides, né? Então, é a famosa lombriga. E a giardia está muito na água também, né? A nossa água está muito contaminada. Teve caso já de o Ascaris, né? Que ele é aquela lombriguinha enroladinha, a pessoa fazer uma mamografia e o médico confundir com um nódulo. Meu Deus. Que era um parasita. Parasita, né? No peito. Casos de médicos, né, que entubam as pessoas, quando tira o tubo, sai cheio de parasita. Então, mas isso não é divulgado, né? Então ainda tem gente que, né, acha que não tem. E o pior, você falou de fungos, usam muito fluconazol, esses antifúngicos. Eles estão criando resistência. Além desses remédios, esses antiparasitários, os medicamentos mesmo, detonaram com o fígado, né? Então, nós fazemos o tratamento à base de produtos naturais. E é longo, né? Não é você toma uma vez e pronto. Não, porque, por exemplo, a fêmea do Ascaris bota 200 mil ovos por dia. Nossa. E tem a lua, né? Que tem a desova. Então, você toma um remédio... A lua nova. Então, mas quem toma remédio, acho que tomando um vai matar os filhotinhos, ovos. Entendi. Não, né? Tem todo um processo, aí tem que fazer um protocolo mesmo. Perfeito. Qual a relação do autismo com o intestino? Então, total. Você sabe que em 2003 teve o projeto Genoma, que foi um alarde, né? E agora as doenças, né, vão curar tudo. Na realidade, a gente sabe que continua igual ou pior. Em 2008 teve o projeto Microbioma. Esse ninguém falou nada, mas isso que é importante. Porque o nosso microbioma, nossa flora intestinal, é que determina tudo no nosso corpo. Desde a energia até os neurotransmissores, imunidade. E o autismo, por incrível que pareça, foi uma mãe de um autista há muitos anos atrás, que ela não se conformava, né, de um filho ser autista, e ele tinha diarreias constantes. Perfeito. E ela... foi em vários, até que ela convenceu um deles a começar a estudar microbiota intestinal. E aí surgiu esses estudos. Então, o Clostridium, tem uma bactéria também do tétano, que tem a ver, e que o intestino a gente sabe que está ligado com o cérebro, através do nervo vago. Então, o cérebro se inflama também, dependendo do que as bactérias produzem. Se você tiver mais bactéria patogênica do que bactéria do bem, nós vamos produzir lipopolissacarídeos, que são toxinas, né, da membrana degradada, que atravessa a membrana encefálica, a barreira hematoencefálica, e vai dar alteração no cérebro. Caramba, né? Muito louco isso. Gostaria que você explicasse sobre a Candida albicans e como ela pode causar inflamação no cérebro. Exatamente isso. A Cândida, ela é um tipo de fungo, e já tem estudos que ela produz uma proteína parecida com a beta-amiloide do Alzheimer. Então, Alzheimer é por causa dessas proteases, né? A tau e a beta-amiloide. E esse fungo tão minúsculo e invisível é capaz de produzir
essa proteína parecida e aí dá a inflamação no cérebro. Qual o método mais eficaz para ter uma boa digestão? Ter acidez no estômago, né? E relacionando com um parasita, quem não tem acidez no estômago deixa de matar muito patógeno. Muita coisa já é morta no estômago. Sem acidez, a pessoa deixa de matar bactérias, né, nocivas. A H. pylori mesmo, sem acidez, quando o estômago está mais proalcalino, a bactéria a H. pylori, o habitat dela é no finalzinho do estômago, quase no duodeno, que é um pH base, 7,2. Se a pessoa com uso de prazóis, né, que alcaliniza o estômago, a propriedade que diminui essa acidez, ela sobe para o estômago. E aí ela se fixa na parede, né? Por isso que ela chama helicobactéria, até uma hélice. E aí ela é nociva. Quando ela está lá no intestino, no duodeno, não faz nada. Então, e a sarcopenia, né? Você que é atleta, você sabe como é importante ter a musculatura, não só para jogar, como para sustentar nosso esqueleto e produzir hormônios, a irisina, por exemplo, que é uma miosina. Então, se você não digere as proteínas, né, por falta de acidez, você não faz aminoácido, não vai para o músculo, né? Fora a B12 que não é absorvida, porque a B12 tem que ter um fator intrínseco, e esse fator intrínseco, para se acoplar nela, é produzido através do ácido clorídrico, né? Então, muitos minerais e vitaminas não são absorvidos, e mais ainda, a proteína mal digerida, ela cai no intestino, que o intestino considera como agente agressor. No intestino é para ir líquido, né? Como um caldo de cana aí. Quem é paulista sabe do caldo Adoro caldo de cana. né? E se vai pedaço de proteína, é como se fosse um patógeno, aí causa inflamação, né? Então vai lá as células de defesa combater aquilo lá, um pedaço de proteína. E aí causa inflamação e aí origina doenças autoimunes, uma série de doenças. Você come muita carne? Eu gosto bastante, eu sou tipo O, né? Os Os são carnívoros, mas a carne vermelha, como ela tem nitrosaminas, então ela pode ser muito inflamatória e até originar um câncer. Não que não possa comer, que vai dar câncer, mas 2 vezes por semana já tá bom. E aí eu reverso com porco é uma carne ótima, peixe, frango. O porco que vem cheio de coisa lá. Pois é, esse é o problema, não se acha porco orgânico, né? Mas é uma carne muito boa. Os japoneses comem muito porco. O doutor Cícero falou que a carne vermelha ela envelhece muito o intestino, né? Porque ela é difícil de digestão, né? De difícil digestão. Tem que mastigar muito bem, né? Tem que ser A carne moída seria melhor que aqueles bifes, né? Verdade. Eu também estou comendo menos carne, comendo mais ovos, peixes também estão todos contaminados. O problema é esse. Difícil, se né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho É difícil. come. Mas eu ainda acho que é melhor você comer uma boa quantidade de proteína do que não comer. Né? Porque essas dietas radicais, só fruta, só verdura. E não fora dá. Que muita fruta dá gordura no fígado, né? Frutose. Então tem que ser uma dieta balanceada e evitando carboidrato. Carboidrato é totalmente desnecessário na nossa dieta. Ele é um macronutriente, nós temos 3. Proteína, gordura e carboidrato. Carboidrato não é necessário. Mas de onde que vai tirar a energia? Das gorduras. Os ácidos graxos produzem mais ATP do que a glicose. É que a glicose metaboliza mais rápido. Então, se você precisa de energia rápida, a glicose é mais rápida. Perfeito. Mas as pessoas estão diabéticas por causa do excesso de carboidrato, estão obesas por causa do excesso de carboidrato, estão com síndrome metabólica por causa da gordurofobia, como diz o doutor Lai Ribeiro, né? As pessoas têm medo de comer gordura. Mas a gordura é boa, né? A gordura é boa, a gordura trans não, né? Gente, eu acabei de saber que, como eu sou muito alérgica, a doutora falou que eu tenho que comer a manteiga ghee, porque a outra manteiga tem o quê? Caseína, que é do leite, né? É a pior proteína que existe. Então, quem tem alergia, tira a manteiga e compra ghee. Uma das coisas, né, que tem que tirar, porque tem o milho, o amendoim tá cheio de fungo, e tem grãos que os Daltons, as moléculas são muito grandes. O intestino não consegue digerir, como a caseína. A molécula dela é 9 vezes maior que um outro alimento. Entendi. Então,
Olha o esforço do intestino. O estresse oxidativo que está fazendo, e isso produz radicais livres. Perfeito. Radicais livres dão doença, câncer também, né? Perfeito. O verdadeiro detox para o fígado. Vamos falar do fígado, que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Daqui a um tempo. Como é que faz a detoxificação do fígado? Limpando o fígado. Porque, na Com realidade... chás, com esses remédios assim naturais? E evitando carboidrato, evitando frutose, porque a frutose é pior que álcool para o fígado. Entendi. O álcool, 80% é metabolizado no fígado. A frutose é 100%. Frutose é o único órgão que aceita, é o fígado, coitado do fígado. Entendi. E o fígado, ele participa de mais de 500 funções no organismo. E eu gosto muito de falar do fígado porque tem a primeira passagem do fígado, né? Que é através do citocromo P450. Por exemplo, hormônios, o estrógeno, ele é degradado no fígado, né? Se a pessoa não degrada isso, ela fica com o estrógeno já usado lá circulando no corpo. E a segunda fase são 5 etapas. E a mais importante que eu acho é a metilação. Por quê? Se não metila, sobe a homocisteína, que é um exame que nem é pedido quase. É super importante, porque uma homocisteína alta, ela aumenta o risco cardiovascular, risco de AVC, risco de doenças neurodegenerativas, risco de problemas de pele, celulite, problema postural, então, Tudo. risco de vida. É, E esse exame nem é pedido, praticamente. É verdade. O que fazer quando sofremos da síndrome do intestino irritável? Na realidade, puseram esse nome quando não descobrem o que tem no fígado, né? Ah, não é Crohn, não é celíaco, tá com síndrome do intestino irritável. São agentes agressores, como eu falei, alimentos inflamatórios, metais, que vão quebrando essa barreira, né? O intestino é um filtro. Ele tem que filtrar o que é bom e o que é ruim. Mas quando essa barreira, imagina uma cerca, né, que tá assim, quando se abre, entra tudo, até a vaca passa pela cerca, né? Então tá passando tudo aí, começa a irritar o intestino e o pior, que cai na corrente sanguínea. Doenças autoimunes são derivadas do intestino hiperpermeável e disbiótico, né? Porque como cai bastante coisa lá no fígado, no intestino que não deveria cair, alimentos inflamatórios como açúcar, carboidrato, tudo isso está alimentando bactéria no mal, não bactéria boa. A gente tem que dar comida boa para bactéria boa, porque elas que produzem os neurotransmissores, por exemplo. Caso de depressão, vem do fígado, do intestino. Porque não produz serotonina, dopamina, 90% da serotonina é produzida no intestino, que é um neurotransmissor do bem-estar. Né? Perfeito. Qual a causa do Alzheimer e da demência? Então, o Alzheimer está muito ligado a metais e a sucralose, a aspartame. O aspartame tem estudos aí do aspartame com o Alzheimer. Então, o Alzheimer tem duas proteases que são fabricadas aqui no cérebro, que é a beta-amiloide e a tau. E nós temos um sistema linfágico. A gente tem o sistema linfágico, que limpa, né, as toxinas, e o linfágico é aqui, no cérebro. Então, essa glia, né, que é a microbiota cerebral, vamos dizer assim, à noite, por isso que é importante o sono, né? É à noite que faz essa limpeza, esse sistema aí. O linfágico limpa, vai para o fígado, ao fígado de novo aí, né, fazendo a metabolização e a excreção. Só que pessoas assim muito contaminadas com metais, com agentes agressores, pesticidas e tudo, começam a desenvolver essas proteases aí, a beta-amiloide, e aí começa a inflamar todo o cérebro. Você é dentista, né? E fala sobre o nico, que muita gente não sabe o que é nico. O nico é um tecido necrótico que muitas vezes a gente aprendeu na faculdade. Eu tirei 3 dentes porque eu tinha nico. E o nico está relacionado à depressão. A nossa boca tem mais de 75 campos interferentes. Nós somos cortados por 12 meridianos que vão da cabeça aos pés. Então, por onde passa esse meridiano, essa linha aqui, lembra do meridiano de Greenwich, né? Aquela que a gente aprendeu na escola, né? Então, tem uma linha imaginária. Então, por exemplo, essa linha imaginária vai cortando tudo, né? Vamos supor o canino, né? Que é chamado de presa. Qual que é a linha que corta? Olho,
canino, vesícula biliar, fígado, joelho. Então, se tem um campo interferente aí, um nico, por exemplo, né? Você extraiu o canino e não foi bem curetado. A gente aprendeu na faculdade que não pode curetar muito. Perfeito. E aí que fica esse tecido aí que dá campo interferente. Ou um simples desgaste, um apinhamento no dente já é campo interferente. Então, o canino está ligado a isso e à raiva e mágoas. Tem uma clínica, se eu não me engano, no Texas, que trabalha o dentista e o oftalmo, né? O médico. O oftalmo não trata da vista sem antes passar pelo dentista. Para examinar os caninos. É mesmo, interessante. Que seria isso certo, né? As clínicas integradas, porque a gente precisa do nutricionista, o dentista é super importante, porque várias doenças vêm da boca, e não só por bactéria, por campos interferentes mesmo. Pela língua dá para ver se a pessoa tem problema de intestino. Perfeito. Não, e fala, as tatuagens, hoje está todo mundo tatuado. Fala da tatuagem. Exatamente. É um campo interferente. É um campo interferente, porque dependendo do desenho, ela está quebrando o meridiano. A cesariana, né, aquele corte, o meridiano é vertical, o corte da cesariana é horizontal. Ela cortou o meridiano. Cicatrizes também. Né? Você fez terapia neural? Fiz já. Eu fui encantada. Fiz o curso e fiz em mim também. Eu também, já fiz aqui, já fiz na minha amígdala, nas minhas cicatrizes do corpo, né? Incrível a terapia neural. E sabe que a terapia neural, que é com procaína, são picadas para desbloquear os campos, né, energéticos, e pode desbloquear a tireoide e tal. Mas eu estou fazendo um tratamento com abelha. Eu vi que você trouxe uma apicultora aqui, né? Micael, doutor E é muito legal. E tem o mesmo sentido, porque tem uns pontos, né? Hipotálamo, timo, intestino. Então ele dá a picada da abelha nesses pontos também. Que legal. Nossa, eu não sabia disso. Não. É muito legal, né? O mel gostoso. Então hoje tem méis que fala, eu acho que é. Ele me deu um mel muito gostoso. Todo dia eu tomo um pouquinho de mel. Porque no Japão, inclusive, tem tratamento só com o bater de asas das abelhas. Aquele ar que vem. Então, a gente despreza tanto a natureza e vai muito nos remédios sintéticos. É uma pena, né? Que a natureza cura tudo, né? A gente já sabe. Qual a relação existente entre as nossas emoções e traumas com os dentes anteriores? Então, assim como o canino está ligado a mágoas, raiva e olho, então os dentes anteriores, pelo meridiano, está ligado à garganta, rim, uretra, bexiga. Então, eu peguei um paciente que ele tinha muita dor de garganta, vivia com antibiótico. Aí eu encaminhei ele para um dentista biológico e ele tinha um campo interferente, às vezes até um apinhamento aqui. Então, e também esses dentes no setor de emoções está ligado à vergonha e a abuso sexual também. Então, na terapia neural, a gente faz uma anamnese, a gente pergunta tudo isso e vai relacionando também, né? Com esses campos aqui que tem que desbloquear. E muitos já sofreram, muitas mulheres principalmente, abuso. Entendi. Porque os dentes que foram tratados com o procedimento de canal podem refletir em nossos órgãos? Então, segundo o dente, né? Vamos supor lá o canino, né? Pode refletir no fígado e tudo mais. Por quê? É quase impossível você desinfectar um molar, por exemplo. O molar tem 8 quilômetros de canalículos. Então, com aquele famoso líquido de Daken, com as limas, tudo, você não consegue, né? Então, o tratamento adequado seria ozônio. Ozônio, pode fazer uma neural também, uma procaína. Então, você já consegue, né, esterilizar bem. Porque lá dentro do dente tem bactéria. E essas bactérias têm comunicação com o resto do corpo. Você continua ainda como dentista? Não, já me aposentei. Agora eu dou cursos, né? Tem um programa de desinflamação, DSC, tem um protocolo IDF e formo profissionais também na área da integrativa. Doutora, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, o meu intuito, né, minha missão de vida é divulgar a medicina integrativa, e quanto mais gente souber, né, desse conhecimento, menos gente vai estar tomando remédio. Até meu perfil do Facebook é menos remédio, mais saúde. Perfeito. Né?
E a gente sabe, né, que as pessoas estão reféns mesmo de medicamentos e gastando o que não pode, sendo que a cura é tão, na realidade, depois que você descobre, é simples. Sim. Né? Então, quem quiser mais conteúdo, eu tenho meu canal do YouTube, Doutora Sandra Chagas, e meu Instagram também, @Doutora Sandra Chagas. Isso mesmo, gente. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Vamos para a feira e não para o supermercado. Exatamente. É isso. Obrigada. Se você gostou, deixe seu like. Se você não me segue, comece a seguir. Quiser alguma pergunta para a doutora Sandra, manda para ela, que ela responde. E todo domingo uma entrevista nova. Até mais. Beijo.